Olá, amados, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma pequena palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje essa pequena palavra. E ela começa dizendo assim, no início do versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O versículo 7 diz que Deus estava vendo a aflição do seu povo. Perceba que a Bíblia está falando acerca da aflição do povo de Deus. A Bíblia não está falando aqui acerca da aflição dos ímpios, mas a Bíblia está falando acerca da aflição do povo de Deus. O fato de eu e você sermos povo de Deus não quer dizer que eu e você, por esse motivo, estejamos imunes a tribulações. O fato de eu e você estarmos tentando viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, isso não quer dizer que estamos imunes a adversidades e tribulações na nossa vida. A Bíblia está falando aqui acerca das aflições do povo de Deus. E o título, se eu pudesse dar um título a essa pequena palavra no dia de hoje, esse título seria: As atitudes de Deus diante da aflição do seu povo. As atitudes de Deus diante da aflição do seu povo. Quais são as atitudes de Deus diante das minhas dificuldades? Quais são as atitudes de Deus diante dos meus problemas? Quais são as atitudes de Deus diante das minhas dores e das minhas angústias? O versículo continua dizendo assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. A primeira atitude que eu aprendo aqui com o texto, a primeira atitude de Deus acerca das nossas aflições é que Deus está vendo. Veja o que diz novamente: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Em primeiro lugar, a primeira atitude de Deus acerca das nossas aflições é que Deus está vendo cada uma delas. Muitas vezes questionamos ao Senhor, muitas vezes murmuramos diante das dificuldades, muitas vezes dizemos: Mas Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? A Bíblia é clara em dizer que Deus está vendo a aflição do seu povo. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Em primeiro lugar, Deus está vendo as aflições do seu povo. Mas em segundo lugar, o que eu aprendo? A segunda atitude de Deus diante das aflições do seu povo. O versículo continua e diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Tenho ouvido o seu clamor. Segunda atitude de Deus diante das aflições do seu povo é que Ele ouve o nosso clamor. Deus ouve a minha e a sua oração quando eu e você estamos passando pela adversidade.
Deus ouve a minha e a sua oração quando eu e você estamos passando por um período de dificuldade. Deus ouve a minha e a sua oração quando eu e você estamos angustiados. Segundo lugar, em primeiro, Deus vê as nossas aflições. Segundo lugar, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as orações feitas quando eu e você estamos passando por essas tribulações. Mas em terceiro e último lugar, uma terceira atitude de Deus diante da minha e da sua aflição. O versículo 8, ele vai dizer assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Uma terceira atitude de Deus diante da minha e da sua aflição. Deus não só vê a nossa aflição. Deus não só ouve as orações feitas durante o período da aflição. Mas o versículo está dizendo que, no versículo 8, que Deus desceu para livrar o seu povo. Terceira atitude de Deus diante das nossas aflições é que Deus age em nosso favor. Servimos a um Deus que não só vê, servimos a um Deus que não só ouve, mas servimos principalmente a um Deus que age diante das nossas adversidades. Servimos a um Deus que nos ama e está pronto a agir ao meu e o seu favor diante das nossas adversidades. Quais as atitudes de Deus diante das nossas adversidades? Em primeiro lugar, Ele está vendo cada uma delas. Em segundo lugar, Ele tem ouvido a minha e a sua oração. E em terceiro lugar, Ele está agindo, Ele está nos ajudando para que eu e você consigamos superar cada uma delas. Amém? Que Deus te abençoe.